Olá, pessoal. Boa noite. Que alegria poder estar aqui com vocês hoje. Vocês vão chegando aí, vamos entrando para a gente ter um papo muito legal hoje, hein? Hoje nós vamos falar sobre comportamento infantil. Tem muitas coisas importantes que eu quero compartilhar hoje com vocês, tá bom? Vocês que estão entrando, pode ir escrevendo aí para mim, para eu saber um pouco, conhecer vocês. É mãe? Mãe de quantos? Em que idade? Bom, para quem me acompanhou aí nos últimos dias nas redes sociais, eu postei uma frase que deu um nó na cabeça das mães, que diz o seguinte: uma criança mal comportada é uma criança com dificuldade em se sentir amada e aceita. Vou falar de novo, tá bom? Para quem ainda não viu essa frase. Uma criança mal comportada é uma criança com dificuldade em se sentir amada e aceita. E aí deu um nó na cabeça das mães, porque o que tem a ver se sentir amada com se comportar mal? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje à noite. Então, veja só, primeiro vamos pensar o que é mau comportamento? Quando eu digo mau comportamento, eu estou, é claro, pensando no ponto de vista do adulto, tá bom? Então, para o adulto, que é o mau comportamento? Primeiro, comportamentos típicos da idade, né? Que muitas vezes está mais relacionado ao desenvolvimento emocional, físico, cognitivo, do que com o mau comportamento em si, né? Que são o quê? A criança de 2 anos que não sabe compartilhar, né? Vai lá no parquinho e não empresta o brinquedo dela. Geralmente o adulto olha e vê e fala: poxa, mas essa criança aqui é egoísta, não empresta as coisas. Mas veja, não é esperado que uma criança de 2 anos de idade saiba compartilhar. Ela ainda está descobrindo quem ela é no mundo e ela não está pronta ainda para isso. Então é um comportamento típico da idade, mas que muitas vezes é visto como mau comportamento, ok? O que mais? Falta de conhecimento do comportamento adequado. Sim, muitas vezes a criança não tem habilidade ainda para se comportar diferente, né? E o adulto vê isso como um mau comportamento. Então, criança de todas as idades choram. E aí a gente fala: por que está chorando? Ah, você não quer isso? Ué, não é só falar que você não quer isso e pronto? Então, veja, a gente espera que a criança tenha algumas habilidades que ela ainda não está pronta para ter, tá bom? E comportamento, que a gente fala também, que são reações, né? Então, muitas vezes assim, reações explosivas, né? Aquela criança está brava com alguma coisa, está irritada, ela está reagindo e não agindo. Sabe quando a gente fica nervoso e não pensa, né? Porque não consegue pensar, está nervoso? É isso. E por fim, o comportamento desencorajado, que vai ser o alvo da nossa conversa hoje. O que é o comportamento desencorajado? Guarde essa palavra. É a criança que não se sente amada e aceita e por isso ela se comporta mal. Então, só para situar quem está entrando agora, eu estava dizendo sobre a frase que eu postei nas redes sociais esses dias, em que dizia: uma criança mal comportada é uma criança com dificuldade em se sentir amada e aceita, tá bom? Então, eu estou explicando aqui o que é mau comportamento. Bom, então, para a gente começar essa conversa, eu preciso te contar que o comportamento humano é motivado pelo desejo de conexão. Desde o nascimento, todas as pessoas estão buscando se sentir amadas e aceitas por quem? Pelos pais, que são geralmente os principais cuidadores da criança, tá bom? Nós somos seres sociais. Desde o nascimento, aquele bebê já está buscando
estar próximo a alguém. E todos os comportamentos dele vão justamente levar pela busca por essa proximidade. A pandemia mostrou pra gente que nós somos seres sociais mesmo. Porque como foi difícil viver em isolamento. Como fez falta para as pessoas estar em contato com outras pessoas, não é verdade? Então, guarde isso. O seu bebê, né, o seu filho, ele está buscando se sentir amado e aceito por você. Então, aquele bebê nasceu, ele vai buscar essa conexão. E ele vai se comportar de maneira a conseguir essa conexão com os pais, tá bom? Então, o que é o comportamento? É uma tentativa de buscar proximidade, de se sentir importante, de se sentir aceito naquela família. E, então, você precisa ter sempre isso em mente quando você olhar para o comportamento do seu filho, ok? As crianças não são conscientes desse objetivo. A criança não é consciente de que ela está buscando se sentir importante e aceita por você. E o que é o mau comportamento? São ideias errôneas, equivocadas da criança de tentar buscar essa conexão com você. E veja, quanto mais o comportamento da criança leva ao aborrecimento e à raiva, mais irritante elas vão acabar se comportando e o adulto vai ficar mais irritado com ela e mais desconectado de você ela vai se sentir. Eu vou explicar isso direitinho para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero trazer alguns exemplos aqui para vocês. Toda criança quer ter sucesso. Toda criança quer ter boas relações, quer se dar bem na vida, quer se dar bem com os outros. Você já deve ter ouvido falar, né? Ah, essa criança aí é ruim. Já nasceu ruim. Gente, isso não existe. Ninguém nasce ruim, tá? Na verdade, o mau comportamento, seja ele assim, a criança vai ficar sendo irritante para chamar muitas vezes sua atenção. A criança vai ficar fazendo coisas, né, que você vê que é para chamar a sua atenção, para você olhar para ela de alguma forma. Ela vai disputar poder com você. Ela vai, só porque você pediu para obedecer, ela não vai obedecer. Que mais outros exemplos a gente pode pensar aqui? Se comportar de maneira irritante, desobediente, não consegue respeitar as regras, se relacionar com as pessoas de uma maneira educada, né? Então, esses comportamentos, quando eles não têm a ver com a fase do desenvolvimento, por exemplo, quando não é uma criança de 2 anos que está naquela fase de falar não, né? Quando não é isso, essa criança pode estar te mostrando que ela não está se sentindo conectada a você. Então, eu quero que hoje você pense que o seu filho, ele quer dar certo, mas muitas vezes ele não sabe como, tá bom? Então, a partir de hoje, eu quero que você olhe para o comportamento do seu filho como um código. Você vai parar e olhar e falar assim, o que esse comportamento dessa criança quer me dizer? Será que é um comportamento típico da idade e eu preciso aprender como lidar com ele, né? Porque também não quer dizer que porque é da idade que é aceitável. Então, bebês e crianças pequenas batem e mordem. Então, vou deixar porque é da idade. Não. Então, como é que eu vou lidar com ele? Ou, será que esse comportamento mostra que o meu filho tem uma inabilidade? Às vezes ele não sabe expressar o que ele quer, o que ele sente. Então, eu preciso ajudá-lo a desenvolver certa habilidade? Ou será que o meu filho, o comportamento dele está me mostrando que ele está precisando de atenção, de tempo comigo, de conexão, de ensinamento? Comportamento não existe por si só. Comportamento existe dentro de um contexto. E esse contexto é o contexto da família. E aí, o mau comportamento, ele funciona por quê? Porque ele recupera a atenção dos pais. Gente, funciona, tá? Funciona, ele recupera a atenção que a criança está buscando. Então, se você está lá ocupada trabalhando, se o seu filho
você não vai parar para brincar com ele porque você está trabalhando, certo? Mas se ele começar a brigar com o irmão, você vai parar de trabalhar e vai lá chamar atenção. Entende? Né? Então, o mau comportamento recupera a nossa atenção. A gente olha para ele, a gente dá atenção. E aí a criança fala, opa, então descobri o caminho para chamar a atenção da minha mãe. E aí o que ela vai fazer? Vai usar isso que ela aprendeu para continuar obtendo a sua atenção, mesmo que seja uma atenção negativa. Porque lembra, gente, eu vou falar isso ao longo dessa live. Todo mundo quer se sentir importante e aceito. Portanto, quem se sente amado e aceito não precisa se comportar mal. Porque se o comportamento é justamente para buscar isso, quando a criança se sente amada e aceita, ela não se comporta mal, ela não precisa usar o mau comportamento para obter conexão com você. E aí você pode estar pensando assim, então tá fácil, né? Porque eu amo meu filho incondicionalmente. Então, pronto, problema resolvido. Não sei nem por que ele se comporta mal. Quem dera fosse fácil assim, né? Não basta você amar o seu filho, se ele não perceber isso. Infelizmente, gente, amor sentido pelos pais não necessariamente é amor percebido pelos filhos. Isso é uma conta injusta, né? Mas é verdade. E isso acontece com mais frequência do que a gente pode imaginar. Vocês precisam lembrar que as crianças são ótimas observadoras, mas péssimas intérpretes. Nós adultos também, né, interpretamos de maneira equivocada muitas vezes as pessoas e as intenções das pessoas. Que dirá a criança que nem tem toda a maturidade para entender tudo o que está acontecendo ao redor dela. Então, sim, elas tiram muitas conclusões equivocadas a respeito do nosso comportamento. E aí, ela começa a duvidar do nosso amor por elas. Quer ver um exemplo? Vamos pensar numa cena típica, tá? Que acontece em todas as famílias. Quando nasce o irmãozinho, tá bom? O que acontece com o irmão mais velho? Independente da idade que ele tem. No começo, é aquela novidade, né? Mas conforme os dias vão passando, aquela criança começa a perceber que o centro das atenções é o bebê. Que todo mundo só fala do bebê, todo mundo só quer saber do bebê. Que as visitas só vão lá por causa do bebê, que é o bebê que ganha presente. Que a mamãe e o papai só dão atenção pro bebê. O bebê tá toda hora no colo, mamando, trocando fralda, tomando banho. E que os pais ficam ali envolvidos naquela rotina com o bebê. Como a criança começa a enxergar isso? A criança pensa. Acho que meus pais gostam mais do bebê do que de mim. É fácil a criança tirar essa conclusão. Porque ela está vendo que agora a atenção é toda do bebê. Mas ela não consegue compreender o porquê, né? A atenção é toda do bebê. Por menor que seja esse irmão mais velho, pode ser que ele tenha 2, 3 anos, ele ainda tem mais autonomia do que o bebê, né? E ele não consegue entender que o amor que os pais têm por ele não mudou. E aí ele começa a demonstrar ciúmes. E aí acontece o que muitos pais se queixam de falar: meu filho, depois que o irmãozinho nasceu, regrediu. Porque, vê, aquela criança, dentro da capacidade dela, do entendimento dela, ela vai olhar e falar assim: bom, eu preciso então recuperar o amor dos meus pais. Como eu vou fazer isso? Veja, eu estou descrevendo esse diálogo, mas isso tudo é inconsciente, tá? A criança não tem consciência de tudo isso que está se passando dentro dela. Mas estou falando assim para ficar mais fácil de entender. Então ele diz: já sei como eu vou recuperar a atenção dos meus pais.
eu vou ser um bebê também. Claro, né? E aí, essa criança regride. Então, se ela não usava mais fralda, ela quer voltar a usar. Se ela não tomava mais madeira, não mamava o seio, quer voltar a mamar. Se não usava mais chupeta, quer voltar a usar. Não é assim que acontece? E aí, essa criança tá o quê? Ela tá tentando se sentir importante para aqueles pais. Porque ela não está conseguindo se sentir dessa forma por causa da chegada do bebê. Percebe? E aí, o que acontece com os pais que não sabem dessa informação? Em muitos casos, acabam ficando bravos com a criança. Acaba falando, não, você já tem 2, 3 anos, você já é grande, você não precisa usar fralda, você não precisa mamar, você não precisa disso, para com isso, né? Aí o irmão fala, vamos devolver esse neném lá, vamos pôr ele no lixo, que é isso, não pode falar assim, não, é seu irmão, né? Então, veja, a gente começa a lidar com o comportamento e não com o que está motivando esse comportamento. E aí a gente só piora a situação. Porque quanto mais esses pais derem bronca nesse filho, né, que está tentando buscar conexão com eles, mais desconectados eles ficarão. E mais certeza essa criança vai ter de que os pais não a amam. Entende? E entra num ciclo vicioso. E aí, quanto menos amada ela se sente, pior ela se comporta. E aí, daqui a pouco, ela tá com uma rivalidade enorme com esse bebê. Daqui a pouco, esse bebê também cresce, os dois vão se dar tapa, vão brigar, vão arrancar os cabelos. Mas por quê? Porque existe uma necessidade básica ali, que é de todo ser humano, de se sentir amado e aceito, se sentir importante. E não é que essa criança não é, ela é muito amada. Ela só não está conseguindo perceber isso. Portanto, a responsabilidade é nossa, como adultos, como mães, né? Estou aqui falando para mães, então, por isso que eu estou mencionando muito as mães, de entrarmos no mundo dos nossos filhos, de entender o mundo dos nossos filhos, para que a gente consiga se comunicar com eles numa linguagem que eles entendam. Tá? E é isso que eu quero conversar mais com vocês hoje. Faz sentido, gente, o que eu tô falando? Faz. Não vejo o rostinho de vocês, mas vocês vão interagindo aqui, tá bom? Então, vamos pensar no seguinte. O seu amor precisa chegar, né? Eu acho que vocês devem estar se perguntando, tá bom, então como que eu faço isso? Você quer certamente que o seu filho saiba, perceba e sinta todo o amor incondicional que você tem por ele. Então, como, né, que a gente faz isso? Então, vamos pensar assim, que transmitir a mensagem do amor é uma forma de comunicar o seu amor, certo? É comunicação. E comunicação é um negócio complicado, né? A gente fala A, o outro entende B, C, D, E. Isso acontece até no mundo adulto. Imagine no mundo das crianças, não é mesmo? Então, como é que eu comunico esse meu amor? De uma maneira que o meu filho entenda. Veja, vamos pensar assim, que você é o ponto A e o seu filho é o ponto B, ok? E você quer que essa mensagem chegue até ele. Então, a sua mensagem, a sua comunicação precisa passar por uma estrada para chegar do ponto A até o ponto B. Vamos pensar que a sua mensagem é o carro, tá bom? O carro vai passar pela estrada para chegar até o outro. Adianta o carro ser o melhor do mundo se a estrada for péssima? Se a estrada for toda esburacada, cheia de crateras, sem sinalização, cada um andando para um lado, como é que vai chegar esse carro lá no ponto B? Por melhor que ele seja. Concorda que vai chegar amassado, estragado,
pneu furado, destruído. Pois é, muitas vezes assim que chega a nossa mensagem de amor para os nossos filhos. Não é à toa que eles não conseguem entender que nós o amamos incondicionalmente. Então, como é que eu pavimento essa estrada? Eu quero colocar 3 coisas para vocês hoje que, a meu ver, são essenciais para pavimentar essa estrada, para que essa mensagem do amor chegue da forma correta. Então, você precisa pavimentar essa estrada com relacionamento, empatia e afeto. E eu vou explorar esses temas com vocês, para que a sua mensagem chegue de maneira genuína, gerando impacto, influência positiva e mudança duradoura, tá bom? Então, primeiro ponto, relacionamento. O relacionamento é a sua ferramenta educativa mais poderosa. Mais poderosa. E você vai falar assim, tá, mas eu me relaciono com meu filho, eu vivo com ele. Mas você deve saber que pessoas que moram debaixo do mesmo teto não necessariamente têm relacionamento, né? Então, eu estou falando de engajamento, de envolvimento, de proximidade, de intimidade, de conexão. Existem 3 momentos importantes no dia do seu filho. Primeiro, de manhã, logo que ele acorda. O que você faz nesse período pode mudar todo o resto do dia. Então, o que eu sugiro de manhã? Aconchegue-se, abrace, cante uma canção de bom dia, né? Se você tem que sair para trabalhar, deixa o seu filho te curtir um pouquinho, uns minutinhos vão fazer muita diferença. Ou deixe eles ajudar a preparar o café da manhã. Ou se eles acordam e você já saiu para trabalhar, como é que você pode tornar especial esse amanhecer deles? De repente você vai deixar um bilhetinho, você vai fazer uma chamada, né, para vê-los, para dar bom dia, ou você vai deixar um bolo pronto que eles vão comer e foi a mamãe que fez, enfim, como é que você vai estar perto mesmo estando longe? Entende o que eu quero dizer? O outro período importante no dia do seu filho é após um longo período distante de você. Pode ser depois que ele chega da escola, depois que você chega do trabalho. É importante vocês terem ali um tempinho juntos de conexão. Então, vocês podem fazer um lanchinho juntos, você pode sentar e brincar um pouquinho com eles. Você pode, por exemplo, ao invés de falar assim, como é que foi lá na escola? Tudo bem, não sei, foi bom, né? Você pode pedir para ele desenhar ou contar qual foi a melhor parte do dia, qual foi a parte mais difícil, se teve alguma coisa que aconteceu que deixou ele chateado, alguma coisa que deixou alegre, tá? Converse sobre o seu dia também, jogue um jogo, faça algo que envolva uma atividade física, como andar ao ar livre, andar de bicicleta, por exemplo. E por fim, antes de dormir, é o terceiro momento mais importante do dia do seu filho. Esse horário pode causar bastante ansiedade ou resistência se a criança achar que você está querendo se livrar dela. Depois de um longo dia de trabalho em que você está cansado. E aí eles começam a inventar coisas para não dormir. Então, é importante fazer seu filho adormecer se sentindo seguro e conectado. Então, de novo, né, fique ali aconchegado com ele na cama, faça carinho, faça massagem, leia livro, conte uma história, converse sobre os momentos do dia, compartilhe alguma coisa pelo qual vocês são gratos, prepare as coisas necessárias para o dia seguinte, ouçam músicas calmas, ou tem gente que gosta de fazer alguma meditação para adormecer, tá bom? Então, isso é para começar, tá? Outra coisa, ainda dentro do relacionamento. O seu filho precisa saber que ocupa um lugar especial na sua vida. E como é que ele vai se sentir importante para você
se você não tem tempo para ele? Você consegue se sentir importante para quem não tem tempo para você? O seu filho também não, entende? Então, quando eu estou falando nessa questão agora, é um outro tempo. É um tempo especial, é um tempo de qualidade que você precisa ter com ele. Né? Não importa quão atarefada seja a sua vida, você precisa desse tempo. E é diferente esse tempo especial do tempo obrigatório, que é aquele tempo que a gente, né, vai dar comida, vai dar banho, vai trocar, vai... Não. É um tempo especial em que você vai parar tudo e dedicar atenção exclusiva para ele. Mas isso também não quer dizer que precisa ser um mega evento, tá bom? Que tem que ser um passeio, uma viagem, um dia inteiro na rua passeando. Não. São coisas simples, que você faz em casa mesmo, mas que você faz, que você programa e que o seu filho sabe que diariamente ele pode contar com aquele tempo especial com você. Em que você não vai estar vendo TV, não vai estar mexendo no celular, não vai estar trabalhando, não vai estar fazendo nada, a não ser dedicando atenção a ele. Ó, só para vocês terem uma noção, né? De quanto tempo meu filho precisa, de quanto tempo de qualidade meu filho precisa. Então, assim, crianças de até 2 anos de idade, elas requerem muito tempo nosso, né? E elas também não têm idade suficiente para entender que agora é um tempo especial. Então, você não precisa combinar, marcar isso com a criança. Você pode pôr na sua agenda para que você se organize. Mas você precisa sentar e brincar com ela. Desde que ela esteja se divertindo, para ela tá valendo. Ela tá se sentindo conectada a você, tá bom? Crianças entre 2 e 6 anos precisam de, no mínimo, isso eu tô falando no mínimo, tá, gente? 10 minutos por dia de tempo especial com você. Então, assim, dá para encaixar? Dá para encaixar, concorda? 10 minutos no seu dia para você brincar, jogar um jogo, conversar, ler um livro, contar uma história com seu filho. E aí você vai estar suprindo a necessidade dele de se sentir amado e aceito. Crianças entre 6 e 12 anos podem não precisar de tempo especial diariamente, mas eles precisam de pelo menos meia hora por semana. Meia hora por semana, tá bom? Estou colocando isso só para vocês terem uma referência. E isso é o mínimo, tá bom? Se você puder fazer mais, faça. Cada família vai precisar se adaptar a isso da maneira que puder. E ainda dentro de relacionamento, eu queria falar mais uma coisa para vocês. Respeito mútuo. A gente pavimenta essa estrada com respeito mútuo. E por que eu estou enfatizando isso? Porque a gente está muito acostumado a exigir respeito da criança. Mas nós não respeitamos a criança. Infelizmente. E aí a gente quer respeito quando a gente não respeita. A gente quer que a criança se sinta amada quando nós não a respeitamos. Não faz parte da educação consciente essa coisa de manda quem pode, obedece quem tem juízo. De eu que mando aqui, sou sua mãe, então pronto, você não tem que perguntar nada, você tem que fazer porque você tem que me obedecer porque eu que sou sua mãe. Essa hierarquia, vamos dizer assim, né? Esse relacionamento vertical de eu mando e pronto, você obedece. Isso não faz parte da educação consciente. Na verdade, a educação consciente vê que a criança trabalha em parceria com os pais. Ela está sendo ensinada, treinada a crescer, amadurecer e aprender tudo o que ela precisa, mas em parceria com os pais. Aí você vai dizer assim, não, mas a criança não tem os mesmos direitos que um adulto. Claro que não. Não tem os mesmos direitos, nem os mesmos deveres. Mas tem um direito, que é o mesmo dos adultos, que é ser tratada com respeito e com dignidade. Isso não importa a idade.
Todo mundo merece, tá bom? E aí você pode estar pensando, mas como é que eu respeito a minha criança? Então eu quero que a gente pense algumas coisas assim. Você grita com seu filho? Será que a gente é respeitoso gritar? Você xinga, ofende, bate, humilha? Isso é respeito? Ou ainda, vamos dizer que você não faça essas coisas, mas que porcaria é essa de youtuber que você fica assistindo? Que porcaria é essa de jogo? Você não sai dessa porcaria desse tablet, desse celular? Será que a pessoa que está do outro lado nos ouvindo falar assim, seja ela uma criança, seja um adulto, está se sentindo respeitada? Será que se você tratasse os seus amigos como você trata os seus filhos, você ainda teria amigos? Entende, gente, o que eu estou falando? Porque a gente não pensa muito em falar com a criança, né? E desrespeitamos. Quando a criança quer, a gente entra no mundo dela, né? Todo mundo tentando ganhar pintadinha, bolinho, baby shark. E depois, conforme ela vai crescendo, parece que a gente vai perdendo isso. Ao invés de dizer pro seu filho que porcaria é essa de youtuber que você tá assistindo, senta do lado dele. Filho, deixa eu ver, o que você tá achando de tão engraçado aqui? Né? Tá falhando? Vocês estão me falando aqui, é isso? Vocês continuam me ouvindo ou tá falhando o sinal? Alguém que puder escrever, agradeço. Então, estava dizendo, senta do lado do seu filho para assistir, né? Deixa eu ver o que esse youtuber tem de tão legal, tem de tão engraçado. Entende? Obrigada, vocês estão ouvindo, né? Ok. Então tá, vou continuar aqui. Em vez de falar, né, que você não sai desse tablet, senta para ver o que ele está fazendo lá, o que tem de tão legal. Às vezes a sua criança fica tanto nos eletrônicos porque está faltando gente disponível para ela se conectar. Percebe? Então vamos olhar todos esses comportamentos, o que está por trás desses comportamentos. O que eles estão querendo nos contar? Tá bom? Aí você vai falar assim, então a criança vai fazer o que quer, que eu tenho que aceitar. Não. É respeito mútuo. Um respeito por você também. Então, se a sua criança fala você num tom desrespeitoso, você não vai faltar com respeito para ensinar ela precisa saber. Então, você pode dizer, filho, eu tô vendo que você tá nervoso. Quando você puder conversar comigo de maneira educada, eu vou estar disponível para a gente conversar. E você se dá o respeito e sai de cena. Percebe? Tá? Vamos lá, então. O que mais que eu quero falar para vocês hoje? O segundo ponto para a gente pavimentar essa estrada é com empatia. As crianças se sentem conectadas quando percebem que você entende o ponto de vista delas. Isso é bastante encorajador. E assim que elas se sentem compreendidas, elas ficam mais dispostas a ouvir o seu ponto de vista e trabalhar na solução do problema. Então lembre-se que o seu filho vai estar disposto a te ouvir quando ele sentir que foi ouvido por você. Muitas mães se queixam, meu filho não me ouve. Será que você ouve seu filho? Será que ele não te ouvir é simplesmente um reflexo da maneira que vocês se relacionam? Empatia não é concordar, aceitar o comportamento da criança. Empatia é entender. Entender o ponto de vista do outro. É dizer, eu consigo te entender, apesar de eu não aceitar, apesar de eu não achar correto. Entende? Então, como é que você demonstra empatia? Primeiro, mostre que você compreende os sentimentos da criança. Ok?
É mostrar empatia sem mostrar concordância. Você pode até contar situações em que você se sentiu assim também, né? Depois você compartilha também seus sentimentos, as suas percepções sobre a situação. E aí trabalham juntos numa solução de um problema, se for o caso. Tá bom? Uma atitude de amizade, de respeito, de carinho. Isso é ter empatia. E é mais fácil. Quando você tem empatia, é mais fácil da sua criança ficar disposta a cooperar com você. A gente demonstra empatia quando a gente valida e acolhe os sentimentos da criança, ao invés de dizer, para de chorar. Não tem motivo para chorar. Chega, já passou, nem doeu. Percebe? Isso não é ser empático. Isso é desconectar a criança do que ela está sentindo. Então, valide, diga, filho, nossa, deve ter doído mesmo. A mãe está aqui, pode me abraçar. Nossa, você deve estar muito triste com essa situação, né? Pode abraçar a mãe aqui e chorar. Tem uma situação da minha filha, ela tem 4 aninhos. E aí a gente tinha recentemente tido uma festinha de 90 anos do Biso. E aí depois imprimiram as fotos da festinha, uma foto que tinha toda a família ao redor da mesa e entregou uma para mim. E aí a minha filha em casa viu aquela foto, pegou a foto. Começou a chorar, lágrimas escorrendo. Agora eu tô muito triste que eu vi essa foto. Tô muito triste, porque eu tô com muitas saudades. Falei, filha, né? Fiquei pensando, de quem você tá com saudades? Tava lá o Biso, a avó, a tia, o tio, o pai, a mãe, né? Com quem, né? Tô com saudade. De quem você tá com saudades, filha? Tô com saudade dessa bexiga aqui que tá enfeitando a mesa. E chorando. Então veja. Imagina, né? Eu poderia ter falado, vá, por favor, saudade de uma bexiga. Isso não é motivo para chorar, né? Se eu ajo dessa maneira, eu tô dizendo o que para minha criança? Que os seus sentimentos não são importantes para mim. Logo, você não é importante para mim. O que você sente não tem importância, né? E é lógico que eu fiquei com vontade de rir, mas eu segurei e acolhi. Falei, nossa, filha, você gostou muito mesmo, né, daquela bexiga que estava enfeitando a mesa. Mas assim, vão ter outros aniversários e você vai poder brincar com outras bexigas, né? Entende? Então, ali eu demonstrei empatia, eu demonstrei acolhimento. E os nossos filhos precisam disso para se sentirem importantes e aceitos por nós. Tá bom? O terceiro ponto, demonstrar afeto. Demonstrar afeto. A gente vive ainda numa cultura que acredita que a criança precisa sofrer para aprender, que a criança precisa ser castigada para aprender, né? E quando se fala assim, nossa, mas vai educar com afeto? Ai, não, mãe Nutella, né? Ah, não, agora a criança vai fazer tudo que ela quer. Educar com afeto não tem a ver com deixar a criança fazer tudo que ela quer. Na verdade, tem a ver com colocar os limites, sim, mas respeitando o desenvolvimento da criança e tratando ela com respeito e com carinho. Entendendo que educar, disciplinar, não é castigar, não é punir, não é fazer sofrer, não é fazer pagar pelo erro, mas disciplinar é ensinar. E você é parceira do seu filho nisso, de ensiná-lo bons comportamentos e boas habilidades emocionais para que ele sobreviva a esse mundo aí fora, né? E não só para isso, para que ele seja feliz, para que ele tenha sucesso, para que ele tenha satisfação com a vida. Então,
A gente precisa entender que punição não ajuda as crianças a sentir que são aceitas e importantes. Quando alguém te bate, grita com você, te humilha, te ofende, te critica, te põe no cantinho para pensar, você se sente amada? A criança também não. E aí você pode dizer, não, mas eu falo que eu faço isso, mas que eu amo muito, que eu faço por amor. Lembra da estrada que a gente falou? Essa estrada está esburacada. Não adianta o carro ser bom. O carro, que é a mensagem do amor incondicional, não adianta ele ser bom se a estrada não está pavimentada. A mensagem do amor não chega. E aí a gente tem pessoas crescendo, se sentindo inseguras, ansiosas, que não são amadas, que não são importantes, porque não tem essa necessidade suprida. Muitos adultos usam a punição porque eles acham que essa é a única opção existente. Ou eles têm medo de caírem na permissividade se não forem rígidos e duros com os filhos, de que vão perder o controle e aí não vão ser bons pais. Mas nada disso é verdade. Você pode e deve educar com afeto. Inclusive, existem inúmeros estudos científicos que mostram que o aprendizado é facilitado quando a criança está num ambiente afetuoso e acolhedor. E nenhuma criança vai aprender atitude saudável e habilidades de vida quando estão se sentindo assustadas, machucadas ou aborrecidas. Então, os nossos métodos educativos precisam ajudar a criança a alcançar um senso de conexão, de capacidade e de colaboração. Porque todo mundo age melhor quando se sente melhor. Esse é um outro segredo do comportamento. Você quer fazer seu filho se comportar melhor? Ajude-o a se sentir melhor. Porque o comportamento é só um reflexo, só está mostrando como essa criança está se sentindo. Olha, eu também sou mãe de 2. E quando eu vejo que os meus filhos estão implicando muito um com o outro, estão brigando, estão provocando, eu já sei. Esse comportamento está me contando alguma coisa. E geralmente o que ele está me contando é que os meus dias foram muito corridos e eu não consegui dar um tempo especial com cada um deles, para que cada um individualmente se sentisse amado e importante por mim. Então, quando isso acontece, eles começam a ficar implicando com um outro. E aí acabam tendo a minha atenção, por mais que seja de uma forma negativa. Mas quando isso acontece, eu já sei, eu não vou lidar com o comportamento. Eu não vou ficar falando, vocês estão brigando, para de brigar, que coisa feia, irmão, brigar. Vocês são irmãos, não podem brigar, vocês têm que se amar, vocês têm que se entender. Eu não vou ficar, Benjamin, para de falar isso para sua irmã, Clara, para de fazer isso com seu irmão, tomando partido, decidindo quem está certo, quem está errado. Não. Porque se eu fizer isso, eu estou lidando com a fumaça, eu não estou lidando com o fogo. Eu tenho que ir aonde está o problema. E o problema é que eles precisam da minha atenção, de uma atenção positiva. E aí, então, o que eu faço? Tudo bem, se eu preciso intervir, eu até falo, olha, eu acho que vocês não estão se entendendo, vamos se acalmar primeiro, para depois vocês resolverem isso, né? E depois eu já programo que naquele dia eu tenho que dar um tempo com cada um, em que eu vou sentar, vou brincar, vou jogar um jogo, vou fazer alguma coisa. E, gente, depois que eu faço isso, vira um mel a relação de irmãos. Não tem problema nenhum, não tem briga, não tem provocação, não tem discussão. Não tem.
Você vai testar isso aí na sua casa e vai me contar. Ao invés de chegar e ficar reclamando com seu filho, que ele não faz isso, que ele não faz aquilo, criticando, né? Começa a observar. O que será que todos esses comportamentos estão querendo te contar? Qual é a sua parcela de responsabilidade na equação do mau comportamento do seu filho? Será que você não está dando tempo para ele? Será que você compara os irmãos? Enfim, será que você está criticando muito? Como é que você está contribuindo? Quando você assume a sua parcela de responsabilidade, você pode agir. E quando você age e muda o seu comportamento, você motiva a criança a mudar o dela também. Então, o que eu recomendo? Que quando você olhar o seu filho se comportando mal, você entenda a mensagem que ele está tentando te falar. Que é justamente qual? Que eu não sinto que sou aceita ou que tenho importância e tenho uma ideia errada de como eu vou conseguir me sentir assim. Tá bom? Tem até aquela frase que diz: a criança que mais precisa de amor é a que menos merece, né? Ou seja, porque a criança se comporta de uma maneira tão irritante que é difícil para o adulto, muitas vezes, parar para tratar com a raiz do problema e não com a consequência. Mas olhe para o seu filho assim, ele só quer ser aceito, ele só quer se sentir amado, ele só quer se sentir importante, ele só quer se sentir conectado, pertencente. Ele quer se dar bem, ele só não sabe como. Tá bom? E a criança, vou repetir isso, que se sente amada e aceita não precisa se comportar mal. E esse é o conceito mais difícil de compreender, porque nós estamos muito acostumados a tentar motivar um melhor comportamento por meio de punições, de sermões e outras formas de culpa, vergonha e dor. Então, por isso que eu te digo, fica como lição de casa. Invista no relacionamento com o seu filho. Trate-o com respeito, dê tempo de qualidade, entre no mundo dele, tenha empatia, acolha os sentimentos dele, enxergue o mundo, as situações como ele enxerga e ajude-o a resolver os problemas que ele tem, ao invés de fazê-lo pagar e sofrer pelos problemas que ele tem usando os castigos e as punições. Eu quero contar a história de uma outra mãe aqui para vocês, que é uma história muito engraçada e atípica, para ilustrar mais uma vez isso que eu estou colocando para vocês. É uma amiga minha que o filho, ela tinha ido na casa, numa festinha na casa de algum parente, e o filho dela estava lá brincando com os amiguinhos e tiveram a brilhante ideia de subir no telhado de uma casa de 4 andares. Você imagina essa mãe quando descobriu o que estava acontecendo. Ela ficou doida, né? Ela ficou doida, claro que ficou doida. E deu sermão naquela criança, e não sei nem se não bateu, acho que não, mas vamos imaginar, né? Que bateu, que deu sermão, que deu bronca, e lógico, desesperada. E deixou a criança de castigo, você vai ficar sem videogame. Mas olha, essa é a maneira tradicional de se resolver isso. Agora, será que a criança precisava disso tudo para aprender que não precisava subir no telhado? Precisava ficar sem videogame, precisava se sentir humilhada, magoada, precisava se sentir a pior pessoa do mundo para aprender que não precisa subir no telhado? Como é que a gente poderia resolver essa situação de outra forma? Em primeiro lugar, a mãe se acalmar, né? Não vai fazer nada na hora que está nervosa, porque não vai dar certo. Depois que ela se acalma, pode levar dias, tá bom? Não precisa resolver o problema no dia. Não precisa falar com a criança no dia. Ah, mas eu não vou estar deixando passar ileso? O propósito não é castigar, fazer a criança pagar. O propósito é ensinar, tá bom? E às vezes a situação é tão drástica como essa que precisa de um tempo maior para a mãe se acalmar. O ensino não vai ser perdido por causa disso, por causa do tempo.
Pois bem, conversar com esse filho. Aliás, essa mãe conversou e ela descobriu que a criança não tinha ideia do risco que estava correndo. Claro que não. Ela não tinha ideia, ela estava achando divertido, legal. Ela já tinha visto alguns youtubers fazendo isso, subindo no telhado. Ela até filmou e postou para outros amigos verem. Ela estava sendo criança, entende? Ela não tinha noção do risco que ela estava correndo. E quando a mãe falou e explicou, muitas vezes para nós adultos é tão óbvio, né? Mas para a criança não é. Para a criança não é. E a gente precisa aprender a enxergar o mundo sob o ponto de vista dos nossos filhos. Quando a criança enxergou o que ela tinha feito, o risco que ela tinha corrido, pronto, o aprendizado já tinha acontecido. Não precisava mais nada. Mas eu não preciso bater. Não preciso pôr de castigo. Não, pra quê? Tem que fazer porque ele errou pela imaturidade dele? Ou você quer ajudá-lo a entender que existem alguns limites e por que eles devem ser respeitados? Percebe a diferença? E nessa conversa foi muito legal porque o filho ainda trouxe outra informação. Falou assim, mas mãe, eu já subi no telhado aqui de casa. E a mãe falou, verdade, você subiu, mas você subiu com o seu pai, que foi quem fez o telhado, que sabe onde pode pisar. E foi num telhado super baixo, que era um telhado de churrasqueira, de uma casa de um andar. Então, veja, para a criança estava tudo bem, ela estava subindo no telhado, como ela já tinha feito antes. A criança não consegue perceber essas diferenças de contexto que o adulto consegue. E essa conversa poderia ter terminado assim. Filho, como é que a gente pode combinar para isso não acontecer futuramente? Que inclusive teve essa conversa. E a criança trouxe, falou assim, e se eu só subir no telhado com o meu pai? E se quando alguém me convidar para subir no telhado, eu chamar o meu pai junto ou perguntar para ele se eu posso ir? Pronto, gente. Problema resolvido. Ele entendeu a gravidade do problema, do que ele fez, e ele pensou numa solução para isso nunca mais acontecer. Lição aprendida, com respeito, com afeto, sem precisar bater e humilhar ninguém ou fazer ela se sentir a pior pessoa do mundo. Percebe? Só que é uma cultura de precisar fazer a criança sofrer para aprender tão enraizada que a gente acha até estranho agir dessa maneira. Então, se a gente quer oferecer aos nossos filhos uma educação diferenciada, uma educação mais respeitosa, a gente precisa aprender a lidar com os comportamentos deles. E ainda, só para fechar essa história, essa criança poderia ser levada a refletir assim, filho, agora que você já entendeu o risco que você correu, pensa um pouco naqueles vídeos que você publicou de você fazendo isso. Quem está vendo você subir no telhado? Será que não vai estar sendo motivado a fazer o mesmo? E a criança certamente poderia, né, falar, poxa, é mesmo. Então, peraí, eu vou fazer... Então, o que você faz, filho? O que você faz para resolver isso? E deixa a criança pensar. A criança poder consertar os próprios erros. Então, ela vai deletar aqueles vídeos, ela vai mandar mensagem, né, para os amigos, falando, olha, não façam porque é muito arriscado. E a criança mesmo, com o apoio dos pais, resolve o problema que ela criou. Você acha que essa criança vai continuar correndo para os pais quando ela tiver problema? Se os pais agirem dessa maneira respeitosa e afetiva, sim. Se os pais forem ficar castigando ela e punindo quando ela errar, ela vai aprender a fazer escondido. Entende? E eu sei que não é isso que vocês querem, nem que eu quero para os meus filhos. Então, vamos pensar que a melhor maneira de eliminar a motivação para o mau comportamento é achar uma forma positiva que ajude a sua criança a se sentir aceita e importante. O comportamento não é algo para ser interrompido, mas é algo para ser compreendido. O comportamento é uma mensagem sobre como nós nos sentimos e do que precisamos.
Lembrar-se disso vai te ajudar a ter mais compaixão e empatia quando você olhar para o seu filho se comportando mal. Investir na conexão emocional com a sua criança cria uma verdadeira e duradoura mudança. Quando você tem essa conexão que é vital a todo ser humano, você não precisa ameaçar, censurar, criticar, disputar poder, punir, nem castigar. Certo? Bom, gente, se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, pode escrever aí que a gente está encerrando, mas eu quero ainda contar uma coisa para vocês. Eu tenho mentorias para quem quiser avançar no conhecimento desse assunto, tá bom? Eu ensino tudo isso que eu ensinei aqui nessa noite, muitas outras coisas mais, nos meus grupos de mentoria, de uma maneira muito mais ampla e profunda. Eu ensino ferramentas, né? Eu ensino você a enxergar o que está por trás do comportamento do seu filho, seja ele um comportamento típico da idade ou não, tá? E ferramentas, como é que você vai lidar com o seu filho para educá-lo de uma maneira respeitosa, amorosa, colocando os limites, ensinando o que ele precisa, mas também nutrindo a autoestima dele e a autoconfiança, tá bom? Isso deixa a sua vida de mãe mais fácil. Por quê? Ter clareza do que está acontecendo e saber como lidar, certamente facilita muito, tá bom? Só para vocês saberem, eu tenho mentorias para mães com filhos únicos, em idade de 4 a 8 anos, para mães com mais de um filho, de idade também de 4 a 8 anos, e essa diferença é porque tem um módulo especial para relacionamento de irmãos, tá? E um grupo de mães de bebês de 0 a 3 anos. Ou gestantes no final da gestação, né, no último trimestre, também podem ingressar nesse grupo. No momento, eu estou com inscrições abertas para a mentoria de mães de filhos únicos na idade de 4 a 8 anos. Então, se você quiser aprender mais dessas coisas, como oferecer ao seu filho uma educação respeitosa, que ferramentas você pode usar, como é que você lida com os comportamentos desafiadores, como é que você promove conexão, me manda um direct, tá bom? Pode mandar hoje mesmo, que as vagas, as inscrições vão se encerrar no final dessa semana. Então, se você tem interesse de entrar, aproveita e me manda um direct hoje mesmo. Se você é mãe de bebê de 0 a 3 anos ou tem mais de um filho e também se interessou pela mentoria, também me manda um direct que eu te ponho na lista de espera, que no mês que vem eu vou abrir as inscrições para esses grupos também. Tá ok? Nenhum comentário? Bom, quem quiser então saber mais detalhes da mentoria, o que é ensinado, dia, horário, valores, me manda um direct, tá bom? Gente, essa live vai ficar salva. Vocês assistam novamente para absorver muito esses conteúdos todos. Comentem, tá bom? Do que vocês acharam, do que vocês aprenderam. Se ficou alguma dúvida, comente também que eu respondo. E marque pessoas que você sabe que podem ser beneficiadas com esse conteúdo também, tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha acrescentado isso para vocês. E agora bora praticar tudo que a gente aprendeu aqui, que com certeza vai mudar a relação com o seu filho. Não fique olhando para o mau comportamento, não. Olhe para a sua criança, que você ama incondicionalmente. Nutra essa criança de amor, de afeto, de carinho, de respeito. Você vai ver que só de fazer isso, o comportamento dela já vai melhorar, tá bom? Um beijão para vocês, boa noite, até a próxima.